Eu, particularmente, eu não vejo a hora da igreja ter mais pessoas para participar. Não pessoas de outras igrejas. Isso não está no meu coração. Pessoas que venham para esta igreja, né? O que eu tenho pensado, o que eu tenho orado, às vezes quando eu estou no monte, eu tenho buscado exatamente isso, pessoas que sejam dessa igreja, porque assim, a gente só planta naquilo que é nosso. Então, nós temos que ter a nossa igreja, então nós temos que plantar na nossa igreja. O que o Vinícius está falando tem todo fundamento, né? Ontem veio duas pessoas, né, diferentes, né, minha irmã? Duas pessoas. Então, nós temos que, não assim, querer que venha outros irmãos de outras igrejas, não que não possa vir, mas assim, quem está acostumado a semear lá, não vai semear aqui. Pode até receber daqui, mas vai semear lá, entendeu? Então, nós temos que ter um entendimento. Nós temos que buscar os nossos próprios semeadores, para que nós venhamos a crescer. Não importa se ele não saiba nada, se ele está começando, se ele ainda não tem fé, não importa. Mas tem que ser os semeadores deste lugar, para que nós não venhamos plantar só um tipo de fruta, ou só um tipo de alimento, para que nós venhamos a plantar todo tipo de alimento. E todo esse tipo de alimento nós vamos conseguir fazer quando? Quando nós tivermos pessoas da nossa igreja, não da nossa igreja, que a nossa igreja é Jesus, mas desse local que congregam nesse lugar, que sentam aqui e estão dispostos a superar, a vencer, a caminhar. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que trabalhar para semear no nosso lugar, no nosso chão. Porque se vir o irmão da igreja tal, ele vai semear na igreja tal. Nós temos que pensar em tudo isso daí. Nós precisamos de trabalhadores, de semeadores do nosso trabalho. Para quando nós for no monte buscar por aqueles irmãos que estão aqui com a gente. Porque, Jesus orou para 10, só voltou um. Para esse um, ele continuou abençoando. Os outros 10, os outros 9, ele deixou para lá. Então, nós temos que aprender, nós temos que semear naqueles que estão aqui. Nós temos que orar para aqueles que estão aqui. Nós temos que subir no monte para aqueles que estão junto com a gente, que caminham com a gente, que estão dispostos a fortalecer. Todos os nossos braços se trançar em um, entendeu? Como feixe de gravetos, de madeira, dos galhos de Davi. Todos os feixes, no final, se fecharam, a igreja. Então, nós temos que trabalhar, que operar e orar para os irmãos que estiverem sentados aqui com a gente, passando pela luta com a gente, trabalhando com a gente. Bom, vamos lá? Atos 19, versículo de 1 a 20, e Lucas 11, versículo 33 a 36. Então, é isso que nós temos que começarmos a entender bem. Eu não vou falar o nome do pastor, mas uma vez eu ouvi falar, que ele falava assim, a primeira coisa que aquele irmão tem que gostar é do lugar onde ele está, da igreja que ele está, e defender a todo custo. Isso é fortalecimento de fé, né? Se você está junto com 10, 15 irmãos da sua igreja, você vai orar para os 10, 15, não vai? Vai trabalhar para eles mudarem, porque você sabe, a hora que Deus operar na vida dele, ele também vai ajudar a obra dele, para crescimento. Então, nós temos que crer nisso daí, trabalhar nisso. Não se preocupar com o irmão da igreja A, com o irmão da igreja B, com o irmão da igreja C, não. Com o irmão da igreja suprema, entendeu? Nós temos que trazer pessoas para congregar com a gente daqui, que vai dizer assim, não, eu sou membro da igreja suprema, eu sou obreiro de lá, eu sou pastor de lá. É preciso ter orgulho daquilo que a gente constrói. Nós precisamos ter orgulho daquilo que a gente está construindo. Fala, não, eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, eu amo o membro da minha igreja. É isso que nós temos que, é esse espírito que nós temos que levantar. É esse espírito que nós precisamos fazer ele crescer. Porque se o irmão é de outra igreja, ele vai tomar a Santa Ceia lá, ele não vai se preocupar com a Santa Ceia daqui, entendeu? Ele vai dizimar lá, mas não vai se preocupar em dizimar aqui. Nós temos que nos tornar um único corpo, mas um corpo forte, um corpo que não deixa quebrar, que não dobra. Então, vamos lá, no livro de Atos. Atos 19.
No livro de Atos, aqui, Atos 19, diz, Paulo em Efeso. Deixam separado também no livro de Lucas, lá, Lucas 11, tá? Lucas 11, 33 a 36. Então, nesse versículo diz assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efeso. E achando ali alguns discípulos, continua, tá? Perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Quantos irmãos estão na igreja e ainda não sabem que existe o Espírito Santo? Porque como se pode ter o Espírito Santo se a fé não está na gente? Se a palavra não está na gente? É preciso, Paulo percebeu o quê? Que eles estavam ali reunidos. Como muitas vezes a igreja está cheia, mas nem todos recebem o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo de ficar profetizando sem saber de nada. Não é o Espírito Santo que começa a falar em língua e saltar, e pular, e remoer, mas que não vai acontecer nada. Então, Paulo, vendo eles reunidos, pergunta a ele, recebeste por acaso o Espírito Santo? Fala, não, nem sabemos que existe o Espírito Santo, ou melhor, ninguém me ensinou, ninguém me falou dele, ninguém me anunciou a ele. Então, é disso que nós temos que, ao dia a dia, ir mudando no Evangelho, e crescendo no Evangelho, como nós estamos falando agora. Precisamos buscar irmãos que amem o seu Deus, que amem a sua igreja. Não é idolatrar, mas é amor de irmão. E Paulo tinha esse amor pelos discípulos, ainda que muitos que estavam ali não tinham recebido o Espírito Santo. Então, às vezes, nós, por exemplo, às vezes você está com tremendo de um problema, você é crente, mas você não vai falar do Espírito Santo para ele, você não vai lá anunciar para ele, você sabe que está com um problema. E assim, somos nós que estamos na igreja que temos que levar o quê? Levar o conhecimento para aquela pessoa, que o Espírito Santo, que habita em você, que ouviu a palavra e guardou, também pode habitar nele, e ele guardar a palavra. Então, é desse Espírito que o apóstolo está falando, que nós devemos nos fortalecermos nele, para que venhamos conquistar a outros, né? Parece até que o meu filho, o Vinícius, estava vendo a palavra, porque ele falou exatamente, que tal a gente fazer isso e trazer um para... Está entendendo? Você vê como o Espírito, na verdade, o Espírito toca na pessoa. O Senhor vai escolhendo as pessoas e Ele vai envolvendo as pessoas, Ele vai tomando conta das pessoas, Ele vai fechando as pessoas, Ele vai fechando uma linha chamada fé, que é disso que nós temos que buscar, que crer, porque não há evangelho sem que haja fé. Não há transformação sem que a gente creia que existe o quê? Que existe um Deus verdadeiramente. Então, isso nós temos que, no dia a dia, nós temos que pôr em prática, né? Porque eles falam que, pelo contrário, né? A gente, para simplificar, ele fala, pelo contrário, ninguém me falou sequer que existe o Espírito Santo. Quantas pessoas estão andando por aí, quantas pessoas estão em nossa volta que não sabem que existe o Espírito Santo? Vamos em frente. 3. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus.
Só vai receber o Espírito Santo quem se arrepender verdadeiramente. O arrependimento é o elo que existe entre o espírito do homem e o Espírito de Deus. É o arrependimento. E quando você se arrepende verdadeiramente, aí sim o Espírito Santo dá início na sua vida. Começa o quê? A habitar na sua vida. Por quê? Porque você decidiu se arrepender verdadeiramente. Decidiu ouvir a voz de Deus. Decidiu ouvir a necessidade do seu irmão. Decidiu perdoar o seu irmão verdadeiramente. Só quem perdoa consegue ter acesso ao arrependimento eficaz. Por que arrependimento eficaz? Aquele arrependimento que vai transformar a sua vida. Porque nós temos uma forma de arrependimento e perdoar que é uma faceta do Evangelho, que é uma mentira do Evangelho. Então é preciso sempre que haja um arrependimento de dentro da gente, do coração da gente, para que o Espírito Santo venha habitar sobre nós, venha fazer morada sobre nossas vidas, venha tomar conta da gente. Continuando. 4. 5. Diz: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Isso é uma questão que nós temos que, no dia a dia, quanto mais falarmos, mais guardarmos. Quando vemos falar em línguas, muito já se prepara o espírito de engano para saltar, para pular, para escandalizar. E esse falar em línguas não tem relação com o que muitos pensam. Esse falar em línguas significa homens de cidadanias diferentes, de países diferentes, unidos no mesmo lugar, falando cada um na sua língua e todos entendendo a língua do outro. Então, não é a língua que muitos têm falado por aí. A língua dos que enganam, a língua que não, a pessoa, se você perguntar, ele não sabe o que ele está falando. Mas o Senhor vai mais além. O Senhor diz também que é sempre bom que toda vez que você for falar em língua em um lugar, tenha 2 ou 3 que possa traduzir o que está sendo falado. Então, Deus faz uma advertência para nós, para que nós não venhamos cair em pecado, para que nós não venhamos cair em maldição, porque quem fala a língua dele, que ninguém entende, é maldição. Então, a única forma de você edificar alguém é você saber, ou eles que estão ouvindo, saber o que verdadeiramente você falou em línguas. E o que nós vemos aí é pessoas enrolando a língua. Às vezes a pessoa não fala bem sequer o português, mas ele quer falar em línguas. Mas aí, para sair de uma tangente, ele fala que é a língua dos anjos. Os anjos eram muito mais humildes do que nós mesmos, né? Então, que nós devemos ser humildes para fazer o trabalho de Deus sem distorcer a palavra de Deus, sem tentar agir de engano com outros que ouvem a palavra de Deus, para que não venha nas nossas vidas também maldições sem limites também, porque Deus fala nas bênçãos sem limites, mas as maldições também podem ser sem limites. Versículo 6. Versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui Paulo não fala que eram os discípulos, né? Eram ao todo os 12 homens. Então, no versículo 8 ele continua. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo era o quê?
Paulo conseguia convencer, conseguia fazer as pessoas entender, conseguia fazer a pessoa se prender no que ele estava falando. Mas eles tinham o quê? Respeito à palavra de Deus. Ele não distorcia a palavra de Deus. Ele segurava a atenção dos discípulos, mas ele, porém, não procurava agir de engano ou de mentira. Por quê? Porque ele não fugia da palavra. E quando você se mantém no entendimento da palavra, é a partir daí que a transformação vai nascer. É a partir daí que as coisas começam a mudar, o entendimento da palavra. Porque como que Deus pode plantar algo na sua vida se você não entender? Persuadir, convencer, né? Quando falamos persuadir, muitas palavras das Escrituras, nós precisamos falar na língua mais fácil. Significa convencer aquele que Deus é verdadeiramente com ele, que Deus pode verdadeiramente mudar a vida dele. Então, essa era, na verdade, a preocupação de Paulo. Por quê? Porque quando ele perguntou a esses homens se eles tinham recebido o Espírito Santo, o que eles responderam? Que eles não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Como muitos que estão na igreja nos dias de hoje também não sabem que existe o Espírito Santo e pensa que é algo comum, algo que se pode receber de qualquer jeito, e não se pode. Versículo 9. Visto que algum deles se mostrava empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Mas muitos crentes falam que não precisa estudar o Evangelho, né? Muitos crentes pensam que o Evangelho é algo que se aprende simplesmente lendo, fala 2, 3 palavras, já é pastor, já é isso. As pessoas querem subir não de escada de degrau em degrau, como Jacó viu, né? A escada de Jacó. Imagina que visão linda de Jacó, né? Imagina que visão linda. Ele ter o sonho deitado sobre uma pedra e ver a escada de Deus, os anjos subindo e descendo, e lá no topo estava Deus. Coisa linda, né? Maravilha, né? Mas muitos pensam que não precisa, que basta ir 2, 3 vezes na igreja, logo já são pastores, logo pegam umas escrituras, põe embaixo do braço e sai pulando por aí, sai falando em língua, sai profetizando, vai falando de tudo que ele pensa que ele pode. Pelo contrário, Paulo, quando viu isso, se separou deles. Paulo se separa dele e vai ensinar com respeito, como ele falou ali atrás, a palavra de Deus para os discípulos. Por quê? Para que a palavra viesse a ter efeito na vida daqueles que quiseram aprender, que se dedicaram para aprender os ensinamentos do Senhor. Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos. Hoje nós vemos pessoas sendo pastores com 2 meses. É 2 meses. Aí, se o pastor não quer ungir ele a pastor, ele vai embora. Ele fala assim: eu já entendo muito mais aquele pastor lá, eu que tenho que estar lá no lugar. É assim que funciona. Mas Paulo passou 2 anos ensinando a eles. Paulo passou 2 anos dando a direção da palavra, ensinando verdadeiramente a palavra, mas a palavra real, a palavra genuína, que ele fala, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aqui Paulo falou em 12, não foi? Mas como a palavra é extensa, ele fala, todo o povo, judeus e gregos, povos da África, significa que ele começou com 12? E com o tempo, tinha muitos outros interessados em aprender. Mas por que eles se interessaram? Porque o apóstolo se preocupou em ensinar.
Porque o apóstolo se preocupou em pregar a verdadeira palavra de Deus. O apóstolo se preocupou de que os espíritos ruins não ficassem ali fazendo balbúrdia, falando isso, falando aquilo, quando na verdade tudo que se deve pregar é o ensinamento da palavra, porque através da palavra é que existe o verdadeiro crescimento do Evangelho. O Evangelho, na verdade, é a verdadeira semente, porque você ouve o ensinamento hoje, você ouve um outro amanhã, você vai ouvindo o ensinamento, e aquele coração que estava vazio vai enchendo, né? A palavra de Deus, ela vai gotejando dentro do coração da pessoa, para que se cresça na fé. 11 diz: e Deus pelas mãos de Paulo, quer dizer, Deus também pode usar suas mãos, Deus pode usar você. Se você trazer a verdade do Evangelho, Deus vai usar você, porque Ele vai sentir a sinceridade do coração. O bom crente é sincero no coração. Por isso que eu estou falando hoje, nós temos que trabalhar para trazer irmãos, para que estejam aqui, que sejam sinceros de coração, que venham aqui com o coração dizendo assim: um dia eu vou ser pastor daquela igreja, um dia eu vou ser obreiro daquela igreja, um dia eu vou fazer algum trabalho naquela obra. É isso que Deus quer, a sinceridade do coração da gente, e é o que tem faltado muito nos dias de hoje. É o que tem faltado para o povo de Deus aqui na terra, essa sinceridade, porque Paulo começou ensinando a 12, e pelo próprio curso da palavra, ele fala gregos, né? Judeus e gregos, sinal que tinha muita gente já interessado em entender o Evangelho, que é o que nós precisamos, é entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim no versículo 12: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Isso aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. Vamos fazer uma leitura rapidinho no versículo 11. 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aí o versículo 12 em seguida: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Isso aqui prova, quando nós falamos assim: traz uma veste do seu parente lá, traz uma veste do seu parente para a gente orar. Por quê? Paulo fez isso. Paulo, as vestes de Paulo, nós vimos falar muito das vestes de Pedro que curava, que a sombra de Pedro curava, né? Mas a de Paulo também. Aí ele fala: os espíritos malignos se afastavam das suas vítimas. Então, quando falamos de espírito malignos, pronunciamos nas Escrituras como se fosse uma pessoa. Uma pessoa, porque dá-se vida ao Espírito aqui, que fala que eles se afastaram das suas vítimas. Quando nós estamos doentes, podemos estar acompanhados de um espírito maligno. Quando algo não acontece, podemos estar apossados de um espírito maligno, porque tem muita gente com espírito maligno por aí. A gente pensa que não, né? Mas a gente vê que as atitudes das pessoas não é uma atitude natural de uma pessoa comum, e sim de um espírito maligno que está apossado do corpo daquela pessoa, que está dentro daquela pessoa. E quando nós cremos, quando nós pedimos, quando nós cremos no poder de Deus, nós podemos tirá-los dali. A simples presença de um homem de Deus verdadeiro é capaz de o espírito maligno se afastar correndo dali. Mas é preciso que nós venhamos o quê? A ter fé no poder, a saber que Deus faz, a crer que Deus faz. E nos falta muito, nós até pedimos: olha, Senhor, cura o meu irmãozinho. Mas o irmãozinho não quer ser curado.
O irmãozinho já aprendeu a viver como? Com aquele espírito encrostado no corpo dele. E por isso muita coisa deixa de acontecer. Então o que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis a Ele, que nós venhamos a trabalharmos verdadeiramente para Ele. Como Ele fala no versículo 13, Ele diz: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Esconjuros por Jesus. Mas um diabo pode afastar o outro? Porque se um diabo pode afastar o outro, então o reino de Satanás está dividido. E aqui é o que está falando. Quando os adivinhadores, os feiticeiros, os macumbeiros, quando eles viram Paulo realizando milagres através das vestes, eles sentiram o quê? Inveja. Sentiram ciúmes. A inveja e os ciúmes é de Deus? Não. Então o diabo não pode expulsar diabo, concorda? E aí é onde muitos são envergonhados, porque o cara tem o diabo no corpo dele, e ele pensa que ele vai expulsar o diabo do outro. Então ele fala: eu te repreendo em nome de Jesus, diabo. Mas o diabo continua lá, falando: pode repreender de novo. Eu te repreendo, sai, diabo. Ele, pode continuar falando. Porque você é parceiro meu, é tão diabo quanto eu, então ele não sai. Mas quando você tem o Espírito de Deus sobre você, o diabo não resiste. Quando você vai buscando a fé, o diabo não resiste à sua presença, ele não pode resistir, porque nós já falamos no culto passado que o Senhor já deixou ele amarrado para a gente, preso por nós. Continuando. 14, diz: os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. E daí o versículo 15 vai nos ensinar o que diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu aqueles que tentaram expulsar a eles em nome de Jesus, né? Ele viu Paulo fazer, falou: eu também vou fazer. Eu estou na Umbanda, mas eu também posso expulsar o espírito maligno. Se Paulo pode, eu também posso. Eu faço as minhas mágicas, eu falo em línguas, eu profetizo, eu pulo, então eu também posso fazer. Aí que muitos se enganam. Porque o homem de Deus é como se fosse uma lamparina, uma lâmpada daquela que você vê o lumiar dela de muito longe. O homem de Deus é isso. Então vamos ver o que o Espírito fala no versículo 15, ele diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois vós? Aí nós temos a resposta, né? Para o espírito maligno. Quando nós falamos que diabo não expulsa diabo, que espírito imundo não expulsa espírito imundo, né? Paulo não tinha um espírito imundo. Paulo era limpo no Senhor. Paulo, quando ele decidiu chegar e entrar, ele falou: daqui eu não arredo mais o pé. Podem me bater, podem me prender, podem me chicotear, podem me apontar, podem me escrachar, mas daqui eu não arredo o pé. A sinceridade do coração, o arrependimento eficaz do coração. É sobre isso que o Senhor se aporta de você. É sobre isso que o Senhor passa a habitar na sua vida. A sinceridade do arrependimento que vem de dentro, para que o espírito maligno reconheça você como homem e como mulher de Deus. É isso. 16. Diz:
E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa, nus, pelados, porque além dos espíritos imundos falar que não conhecia eles, quem são eles, ainda deu um couro neles. É quando nós vemos assim, alguém tentando expulsar o diabo continua ali. É quando a gente está repreendendo, o diabo continua ali. Ele fala, eu não vou sair daqui. Mas muitos ainda batem. Porque um espírito possesso tem uma força inimaginável. E só quem já enfrentou um, sabe a força que ele tem. Então é por isso que é necessário que tenhamos o quê? Tenhamos o arrependimento que o apóstolo teve. Tenhamos a sinceridade de coração que ele teve. Porque foi exatamente por causa desse coração sincero que o Senhor se agradou dele. E esse coração nós estamos buscando, nós temos trabalhado para alcançar o reino de Deus. Continuando. 17 diz: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, através da nossa fé, através da nossa sinceridade de coração, através do nosso arrependimento, através do ensinamento vivo da palavra, é que pode se alcançar e se engrandecer o nome do Senhor. Outra forma não existe. Então, quando vemos alguém caído, é preciso que nós nos avance até ele, nos chegue até a ele e ensine o quê? Que há um Deus verdadeiro, que muda, que transforma e que exalta o nome do Senhor. Então, é preciso que nós venhamos sempre a fazer esse tipo de trabalho. O Evangelho é voltado com o coração perfeito. O coração bom. Quem tem coração bom, recebe o arrependimento eficaz. E quem recebe esse arrependimento, e quem se submete a um arrependimento desse, recebe em Deus o seu galardão do poder da palavra, de ensinar a palavra. 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Quer dizer, feiticeiros, nós falamos de macumbeiros hoje, né? Mas tem gente que vai na mata, tem gente que vai no cemitério, tem gente que faz de tudo quanto é coisa ruim. Então, daquela época, foram essas pessoas que abandonaram tudo, que passaram a confessar os seus pecados verdadeiramente, né? Passaram a reconhecer Deus na vida dele, e quem reconhece a Deus, abandona todo tipo de coisa errada. Quem reconhece o poder de Deus, abandona a todo tipo de feitiçaria. Mas a mentira também é uma feitiçaria, não é? O engano também é uma forma de feitiçaria. Então, são dessas coisas que nós devemos nos apartar, para que Deus venha estar sobre as nossas vidas, como nós vamos falar do versículo 20, que diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É o que nós estamos trabalhando, para que Deus nos dê o dom a cada dia da palavra, para que Deus tenha misericórdia de nós e faça com que nós venhamos a ter um entendimento eficaz da palavra dele. Então, vamos direto para o livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 33 a 36. Mas diz assim:
Então, fica aí em Lucas, tá? Fica aí em Lucas que eu vou ler de novo esses 2 versículos, só leitura para os irmãos ficar com isso na mente, que diz, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais os enfermos fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Agora veja o que diz no versículo 33 de Lucas. Diz assim, aqui fala a parábola da candeia. O que é a candeia? A palavra de Deus. Quando você começa a ser transformado, crente transformado, você passa a ser uma candeia aos olhos de outras pessoas, que um dia vão falar para você, você é mudado hoje, você é transformado, você está diferente. É dessa candeia que nós vamos falar no versículo 33, que vai fechar nesses 2 versículos de Atos, no versículo 11 e 12, diz assim, ninguém depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu falar, a sua preocupação com a palavra, a sua sinceridade de coração. É dessa candeia que nós estamos falando. E o crente que se dedica, essa candeia começa a ser exposta através da face dele, a face muda, os olhos mudam, é disso que falamos. E no versículo seguinte, 34, diz, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Qual era o corpo que Paulo tinha? Corpo iluminado, né? Paulo era o quê? Iluminado. Ele estava junto com um monte de gente que ninguém entendia nada, ninguém tinha o Espírito Santo. Quando ele notou o que ele fez, se afastou dos incrédulos, se distanciou dos feiticeiros, se distanciou dos mentirosos, se distanciou dos enganadores, e foi fazer o quê? Foi ensinar o Evangelho para aqueles que queriam entender a palavra de Deus, para aqueles que disseram anteriormente que eles sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, que eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Podemos até achar que isso não é verdadeiro, mas hoje existe muitos que ainda não conhecem o Espírito Santo, ainda que estejam dentro da igreja, ainda não têm afinidade com a palavra, não tem afinidade com os ensinamentos do Senhor, ainda não conseguiu deixar aparecer na sua face a lâmpada da fé, a lâmpada dos seus olhos bons, a lâmpada do seu coração, porque é do seu coração que vem toda essa gama de conhecimento e a transformação. Como diz no versículo 35, diz desta forma, diz, repara, pois que a luz que há em ti não seja trevas, quer dizer, se preocupa com o seu proceder, se preocupa com a sua vida, se preocupa com o seu falar, se preocupa com as suas atitudes. Por quê? Para que na sua vida não seja, que a sua vida não seja trevas para outros. Mas quem é enganador, não está passando treva para alguém? Quem fala em línguas sem saber o que está sendo falado, não está derramando treva na vida de outros? Então, falar em línguas significa uma responsabilidade muito grande, porque Deus disse, é melhor que aonde você for falar em línguas, que naquele local tenha ali 2 ou 3 que possam traduzir o que está sendo derramado do altar. Se você falar em línguas sem saber o que está acontecendo, você está derramando bênção? Não, está derramando maldição. Por isso você vê crentes aí com 20 anos na igreja que não deu nenhum passo na vida, que não conseguiu avançar nada, e muitos ao invés de avançar, voltaram, por causa exatamente
desta falta de zelo pela palavra. Foi o que Paulo teve. Por isso, o diabo reconheceu a Paulo, diz: Jesus eu conheço, a Paulo também, mas quem é você para querer me expulsar? Então nós voltamos um pouquinho, entendemos que diabo não expulsa diabo. Versículo 36 resume esse ensinamento. Quando você juntar o versículo 11 e o versículo 12, versículo 11 e 12 do capítulo 19 de Atos, quando você juntar no 36, você tem o fechamento do que Deus quer para o homem e para a mulher de Deus. É isso que Deus quer da gente, que diz no versículo 36. Diz: se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. O Espírito, a revelação do Espírito de Deus. A revelação do Espírito, que ele fala: se o teu corpo for bom, tudo em você será bom. Não haverá nada de trevas na sua vida. E nós vemos pessoas carregadas de mal. Nós vemos pessoas com ódio, que aponta, que acusa, que faz de tudo. Então, quem assim procede, dificilmente será uma candeia para o corpo do Senhor, porque a candeia só reflete quando ela está em Cristo. Se estiver fora dele, é trevas. Então, é por isso que nós tínhamos de trazer essa palavra hoje, para que nós saibamos que quando conseguimos entender que os espíritos se afastavam só pelo fato da roupa de Paulo, porque ele tinha o que caracteriza o versículo 36 do livro de Lucas 11. Ele passou a ser, quando ele se arrependeu, a própria candeia, passou a ser o corpo de Cristo. É por isso dessa palavra. Vamos direto para a Santa Ceia?